Olá! Na dica de hoje, o nosso objetivo será falar de equilíbrio de corpos extensos. Mas antes, precisamos estudar uma grandeza chamada momento de uma força, que no seu cotidiano, como por exemplo, está aplicado no abrir e fechar de uma porta, no abrir e fechar de uma janela, ou por exemplo, no caso que eu coloquei no quadro, de uma chave, quando você aperta ou desaperta um parafuso. Essa grandeza, momento, depende da força que você aplica e depende também da distância dessa força até um ponto fixo, até um ponto de apoio. No caso aqui, representado pela letra D. O momento é dado pela força vezes essa distância. Falando então da unidade dessa força, já que eu te apresentei uma grandeza, logo depois eu tenho que te apresentar a unidade dessa grandeza no sistema internacional. Falando no sistema internacional, a unidade de força, Newton. A unidade de distância, metro. Então, a unidade de momento será Newton vezes metro. A gente não pode esquecer que essa força e essa distância têm que ser perpendiculares. Vejamos alguns exemplos particulares. Primeiro exemplo, eu tenho aqui um corpo extenso, só que eu estou aplicando a força exatamente no ponto de apoio, exatamente no ponto fixo. Ou seja, essa distância da força até o ponto fixo é igual a zero. Esse D é igual a zero. Então, quando eu pego F vezes zero, o momento vai dar quanto? Zero. Significa que esse corpo não vai girar. O momento dessa força vai ser igual a zero. Segundo exemplo, quando eu faço uma força paralela a uma determinada distância. Como eu tinha dito antes, a força e a distância têm que ser o quê? Perpendiculares. Ou seja, se eu fizer uma força paralela, o momento dessa força vai ser igual a zero. Esse corpo extenso também não vai girar. Terceiro exemplo, quando eu faço uma força oblíqua a essa distância. Como a força tem que ser perpendicular, eu preciso fazer o que com essa força? Decompor essa força. Vou decompor em duas componentes. Vou decompor em Fy e vou decompor em Fx. Agora, a gente volta para o que a gente estudou antes. Quando eu decomponho Fy, eu tenho uma força que é perpendicular. Logo, essa força Fy realizará momento. Já a Fx, que é uma força paralela, não realizará momento. É o caso do exemplo anterior. Agora que a gente já sabe o que é momento de uma força, nós podemos ver o que é o equilíbrio de corpos extensos, que precisa de duas condições. Qual é a primeira condição? A força resultante ser igual a zero. Para qualquer corpo ficar em equilíbrio, a força resultante nesse corpo necessariamente tem que ser igual a zero. Só que a gente está falando de um corpo extenso, então ele também não vai poder girar. Giro na física a gente dá o nome de momento. Ou seja, o somatório de todos os momentos que vão atuar nesse corpo extenso tem que ser igual a zero. Obrigado e até a próxima.